Angela Mack Cox. Angela nasceu em Escondido, Califórnia, e passou a maior parte da infância lá. Pouco após terminar o ensino fundamental, sua família mudou-se para Salem, Arizona. Na nova casa, Angela, ou Angie como era chamada, adaptou-se ao novo ambiente. Fez um grupo próximo de amigos que a descreviam como extrovertida e divertida. Infelizmente, enquanto Angie tinha bons amigos, o mesmo não se aplicava aos homens. Angela tinha um péssimo gosto para homens. Em Salem, teve 2 filhos com ex-namorados e um atual, que era como um marido. Os nomes de seus 2 filhos eram Michael, Mikey e Matthew. Numa tarde de verão de 2002, Angie desapareceu misteriosamente. O primeiro namorado de Angie foi Tommy Reto, pai do seu primeiro filho, Michael. Eles o tiveram quando eram apenas adolescentes. Tommy era conhecido por sempre estar encrencado, sempre sendo preso. Mas pelo menos ele se esforçava para participar da vida do filho. O segundo namorado foi Jeremy Niederbrock. Nunca casaram, mas tiveram um filho, Matthew, o caçula de Angie. Jeremy era visto pela polícia como reincidente, preso várias vezes por 2 décadas. De 2004 a 2019, foi preso 9 vezes por crimes de drogas, roubo. O terceiro namorado e marido foi James Cox. Não tiveram filhos, e meses antes de Angie sumir, sofreram um acidente fatal. Cox foi preso por mandado. Isso tornou Angie uma mãe solteira com 2 filhos pequenos para cuidar. Daquele momento até Angie sumir, James Cox ficaria na prisão. Angie e seu filho mais velho sumiram de uma cidade a 65 quilômetros de onde ela morou a vida toda. Ambas as cidades eram pequenas e rurais. Foi Tommy Retu, pai de Mike, que relatou o sumiço do filho às autoridades um dia depois. O xerife do condado, Albert L., registrou um boletim de desaparecimento para o menino de 4 anos, Mickey. 4 anos, cabelo castanho claro, olhos castanhos, entre 18 e 23 quilos. Mas Angie, conhecida em Salem, Arkansas, sumiria sem deixar rastros, sem registro, investigação ou aviso oficial sobre seu paradeiro por quase 2 anos. Em maio de 2004, sua mãe, Lorna Poole, a reportou como desaparecida às autoridades. Quase 2 anos após o xerife receber informações sobre Mickey, seu escritório registrou um boletim oficial de desaparecimento de Angela Mack. O escritório do xerife forneceu os dados de Angie ao NamUs, mas a foto enviada não era dela, e sim de Holly Markham Brackett, uma mulher ligada ao pai de Michael. O xerife afirmou que não foi ele quem enviou a foto errada. Embora não seja incomum adiar a busca por um adulto desaparecido, neste caso, as circunstâncias deveriam ter alertado o departamento do xerife. Mães, especialmente as que cuidam sozinhas dos filhos, raramente os abandonam. O fato da mãe de Angie também não ter relatado seu sumiço complicou a situação e dificultou a busca por seu paradeiro. Felizmente, um novo investigador do xerife foi designado para o caso de Angie. Weaver, experiente policial que conhecia bem Fulton, buscou novas pistas em 2020. Surgiram várias teorias sobre o que teria acontecido com o menino de 4 anos e sua mãe. Algumas eram bizarras, como Angie trocar o filho por passagem. Outras mais prováveis. Alguns acreditavam que ele foi na mesma noite em que Angie sumiu. Enquanto isso, com o marido de Angie ainda preso, seu segundo namorado, ou alguém se passando por ele, postou no site do Charlie Project sugestões malucas sobre o sumiço dela. Ele disse: "Dizem que Angie teve overdose e o grupo enterrou seu corpo sobre uma sepultura numa propriedade no Arkansas." O xerife Al Rourke nunca levou isso a sério. Mike estaria sendo cuidado por alguém, mas ela não voltou e ninguém o entregou. Outra pessoa, uma amiga de Angie chamada Rachel Dean, também postou algo parecido. Ela disse: "Ouvi que ela foi enterrada perto
ou na propriedade. Tentei ligar para a polícia estadual e todos postavam no meu Facebook quando soube. Conheci Andy em 1999. Eu era casada com o cara que confessou. A verdade dessas alegações não pôde ser verificada por falta de pistas e a polícia estava protelando ou algo pior. O primeiro namorado de Andy, Tommy Retu, que relatou o filho desaparecido, morreu após ser preso numa blitz. Ele entrou em confronto físico com a polícia durante a prisão. Na cela, disse a outro detento que engoliu 2 gramas de heroína preta e 8 de metanfetamina. Tommy reclamou de dor nas pernas, ficou letárgico, vomitou e teve convulsões. Morreu naquela noite após ser levado a um hospital próximo pela equipe da prisão. Uma investigação mostrou que Retu ficou numa cela sem supervisão por 1h30. A equipe achou que ele estava em abstinência e se distraiu com outro preso. Quanto às suspeitas sobre o sumiço de Andy, Retu foi inocentado pela investigação. Ele tinha ótima relação com Andy antes do sumiço e acesso total ao filho, cuja vida ele participava ativamente. Anos se passaram, as investigações estagnaram e o caso esfriou até outubro de 2020. Nam Hughes descobriu que Andy deixou Mickey com um casal em Alton, Missouri, semanas antes de sumir em setembro de 2002. Também se soube que ela queria que o casal adotasse Mickey, e eles concordaram antes de Andy ir para a Califórnia. Porém, Andy mudou de ideia e comprou passagem para Springfield, Missouri, para buscar seu filho. Foi buscada na rodoviária por ao menos um do casal envolvido na adoção e levada à residência. Foi aí que o rastro de Andy se perdeu. Este foi o primeiro avanço concreto em anos sobre o desaparecimento de Andy e Mickey. Após anos de especulações, finalmente surgiu uma pista sólida. O FBI também se envolveu no caso neste ponto. O marido de Andy, James Mack, e seu irmão, Jeremy Cox, detidos, foram interrogados e falaram de um casal em Anton, onde ela foi para dar o filho em adoção. James Cox também estava envolvido. O casal era Clarence Cruz e sua esposa, Barbara Cruzan. Eles estavam adotando Mickey quando Andy mudou de ideia. Na época, a polícia entrou em contato com o casal. Clarence já estava morto. Barbara confirmou alguns detalhes. Primeiro, pegaram Andy na rodoviária onde ela mudou de ideia. Ela também disse que seu marido se despediu de Andy. A mãe de Andy, Lorna Poole, ligou para o marido e disseram que o irmão a buscou. Mas era mentira. A mãe de Andy sabia que era mentira porque Jeremy estava preso por roubo. Quando Barbara Cruzan começou a tecer uma teia de mentiras, Dale Weaver logo percebeu que ela e o marido falecido foram os últimos a ver Andy viva. Weaver pediu ao FBI que fizesse um teste do polígrafo em Barbara Cruzan no dia 2 de abril de 2021. Como previsto pelos investigadores, ela falhou miseravelmente no teste. Depois disso, Barbara revelou toda a verdade sobre o que realmente aconteceu com Andy e Mickey. Ela disse que seu marido matou Andy e Mickey e depois queimou os corpos numa fornalha em sua propriedade. Em 9 de abril, o gabinete do xerife de Fulton confirmou que Angela Mack e Michael Retu. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Além da falsificação, armas e outras acusações, assassinato do CEO da United Healthcare em Manhattan, identificando o homem como Luigi, de 26 anos. Esta é nossa primeira visão de quem as autoridades acreditam ser o atirador do audacioso assassinato do CEO da United Healthcare em Manhattan, identificando o homem como Luigi Mangione, 26 anos, de Maryland. Por 6 dias, investigadores tentaram identificá-lo. Antes de divulgarem o nome, um cliente num McDonald's em Altoona, Pensilvânia, o reconheceu e ligou para o 911. Após a prisão, vasculharam seus pertences, achando uma arma similar à usada para matar Brian Thompson numa calçada em Midtown Manhattan na semana passada, descrita como uma arma fantasma impressa em 3D e a identidade falsa que, segundo autoridades de Ann Ibbers, corresponde à usada para se hospedar antes do assassinato.
Quase 10 mil em dinheiro foram encontrados, junto com escritos ligando Mangione ao ataque, sugerindo sua raiva contra a América corporativa. Angelique Emily James. Segundo familiares, Angelique Emily James, 4 anos, foi vista pela última vez na casa da família em LA em 15 de fevereiro de 1997. Pouco se sabe sobre o horário exato e as circunstâncias do seu sumiço, mas quando foi notado, investigadores passaram a interrogar sua mãe, Shirley Ann James, que não conseguiu fornecer provas sobre o paradeiro da filha e não cooperou com as autoridades. Em novembro, 9 meses após o sumiço, Shirley foi detida após não apresentar Angelique quando exigido. Infelizmente, a situação parecia grave. As 3 irmãs de Angelique já estavam sob cuidados do CPS após denúncias de abuso. Shirley tem outros 4 filhos além dos 4 mencionados, um dos quais, uma bebê de 9 meses, morreu em 1992, supostamente por morte súbita. Logo após sua prisão, Shirley foi acusada do suposto assassinato de Angelique, mais 3 acusações de abuso infantil e 2 de lesão corporal. A morte da filha de 9 meses foi investigada por detetives de homicídios, mas nenhuma acusação foi feita. Investigadores acreditam que Angelique morreu entre 15 de dezembro de 1996 e 1º de março de 1997. No fim de 1997, autoridades vasculharam o jardim da casa da família, esperando encontrar os restos de Angelique. Embora um cão farejador tenha detectado um odor na área, nenhuma evidência foi encontrada. Shirley se declarou inocente em janeiro de 1998, mas depois não contestou o homicídio culposo no caso de Angelique. Neste acordo, ela recebeu uma sentença máxima de 5 anos. Angelique continua desaparecida. Seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 4 anos quando sumiu da casa da família em Los Angeles. Embora conste 15 de fevereiro de 1997 como data do sumiço, ela pode ter desaparecido já em 15 de dezembro de 1996. Angelique é descrita como uma mulher negra de cabelos pretos e olhos castanhos. Angelique é presumida morta. Crystal Ann Tymick. Crystal Ann Tymick, 6 anos, foi vista pela última vez em 30 de junho de 1994. Segundo seu irmão Jeffrey, eles jogavam pêssegos sobre o telhado de uma casa, competindo quem jogava mais longe. Correram de volta para a casa do pai no quarteirão 6000 da Avenida Brinkhurst, ao ouvir a avó chamá-los. Mas, quando os 3 meninos olharam para trás, viram que Crystal não estava com eles. Ela nunca mais foi vista ou ouvida. Mais de 100 policiais vasculharam o bairro, mas nenhum vestígio foi encontrado. Segundo Jane Newman, mãe de Crystal, vários vizinhos do pai das crianças, Mario Tymick, a viram vagar pela vizinhança em diversas ocasiões. Um vizinho sempre a trazia de volta para a casa do pai. Jane também disse que sua filha havia falado em fugir. Nos anos seguintes, houve poucos avanços no caso de Crystal. No fim de 1995, surgiram relatos de que a menina de 6 anos foi vista perto da biblioteca pública do condado de Corvallis. No início de 1996, detetives em Corvallis, Oregon, pediram ajuda ao público, mas a pista não levou a nada. No ano seguinte, o dono da Wigginton's Plumbing Services colocou fotos de crianças desaparecidas em seus caminhões para aumentar a conscientização sobre os casos e buscar respostas, mas nada surgiu no caso de Crystal. Em 2005, mais de 100 policiais revistaram uma casa em frente à de Crystal. Acharam ossos no porão da casa, mas logo descobriram que eram de animais. Segundo Jeffrey, irmão de Crystal, uma reverenda morava lá em 1994 e convidava crianças para serviços religiosos. Ela não morava lá em 2005 e não se sabe por que investigadores revistaram o local. Infelizmente, não há novidades no caso de Crystal desde 2005. Seus irmãos, com 12, 10 e 8 anos na época, ainda buscam respostas. Seu pai ainda mora na mesma casa na Avenida Brinkhurst. Crystal Ann Tymick, 6 anos, sumiu na Ave Brinkhurst, 6000, em 30 de junho de 1994. Em 31 de março de 2006, Brian Schaefer, 27 anos, estudante de medicina em Ohio, bebia num bar com amigos, dos quais se separou depois.
Câmeras o filmaram conversando com duas garotas fora do bar antes de reentrar. Esta é a última gravação dele. O estranho é que havia só uma entrada pública para o bar, a mesma onde ele foi filmado antes. As câmeras não o mostram saindo, e os investigadores não sabem se ou como ele deixou o bar. Outras saídas parecem improváveis e inexplicáveis. Todos que encontraram Brian naquela noite fizeram teste do polígrafo. Meredith Reed, amiga, e o pai de Brian passaram no teste, assim como outros. Curiosamente, William Florence, amigo com quem Brian bebia, recusou fazer o teste. Nenhum desses testes levou os detetives a conclusões. Uma teoria é que Brian entrou no bar e trocou de roupa para se disfarçar das câmeras. Na época, ele estava de luto pela mãe, que morreu no mês anterior. Alguns acham que ele quis fugir para lidar com o luto. Como ele não voltou até hoje, isso parece improvável. Outros dizem que ele foi morto no bar ou pelo famoso Smiley Face Killer, enquanto alguns acham que saiu pela porta dos fundos e morreu no caminho. Outra teoria é que ele morreu no caminho para casa. Uma teoria mais maluca é que ele saiu pelos fundos e foi brincar no canteiro de obras atrás do bar. Quem defende isso diz que ele morreu lá e os operários encobriram o acidente. Mas todas essas teorias parecem estranhas ou muito especulativas. O caso continua sem solução. Em 22 de março de 2011, Rebecca Corriam, funcionária britânica do cruzeiro Disney, foi filmada no salão da tripulação onde trabalhava como conselheira juvenil. Ela foi contratada após passar por um rigoroso processo seletivo, competindo com centenas de outros candidatos. As imagens mostram-na às 5h45, falando num telefone interno do navio, visivelmente angustiada e perturbada pela conversa. Durante a ligação, um tripulante masculino aproximou-se de Rebecca e perguntou se ela estava bem. Rebecca respondeu, "Sim, tudo bem", antes de desligar e sair. Esta foi a última vez que ela foi vista viva. O alarme foi dado quando Rebecca não apareceu para seu turno no mesmo dia. Uma busca minuciosa no navio Disney Wonder foi realizada, mas a jovem de 24 anos não foi encontrada. A Disney alega que as imagens são do Convés 5 e acredita que ela caiu ao mar após uma onda anormal. Porém, as imagens indicam que foi gravado no Convés 1, sugerindo que ela ia para o centro médico próximo. No vídeo, Rebecca estranhamente aparece usando roupas masculinas. Não se sabe com quem falava ao telefone, mas alguns sugerem que tinha mais de um relacionamento complicado. Muitos teorizam que ela ainda pode estar viva. Semanas após sumir, a mãe recebeu e-mail sobre atividade suspeita na conta bancária e o tio diz que a senha do Facebook foi alterada. Um ano depois, uma mulher contatou a família, 85% certa de ter visto Rebecca com um homem moreno em Veneza. Em outubro de 2011, o jornalista John Ronson viajou no navio de onde Rebecca sumiu e falou com vários colegas dela. Todos esses colegas alegaram que Rebecca caiu no mar, e muitos sugeriram que existe filmagem dela caindo do navio. Um colega disse que todos sabem ser verdade, outro afirmou que a Disney sabe exatamente o que aconteceu. Tudo aqui é filmado. Há câmeras por toda parte. A Disney tem a gravação. No dia seguinte, a Disney colocou flores num ponto onde ela pode ter caído, alimentando mais essa teoria. Estranhamente, a Disney deu aos pais de Rebecca chinelos que diziam pertencer a ela. Esses chinelos, porém, tinham o nome e o número da cabine errados. Outros teóricos sugerem suicídio, mas a família contesta veementemente essa hipótese. Os investigadores ainda não chegaram a uma conclusão